Dentro da linha que a gente determinou com relação ao tripé de conhecimento, habilidade e visão, nós estamos associando a cada final de aula uma mensagem para ajudar a desenvolver essa questão da visão relacionado ao assunto do curso. Hoje, a gente gostaria, para iniciar, trazer uma dualidade de dois assuntos. Correr riscos ou assumir riscos, né? Obviamente, ou na posição de empreendedor ou de executivo, participando ou estando à frente da incorporação, você terá que tomar muitas decisões. Num ambiente, é claro, de incertezas. Mas essas decisões precisam ser tomadas para que o empreendimento vá adiante, né? Só que a questão é, quando tomamos essas decisões, tomamos riscos. Os riscos estão presentes em todas as etapas do empreendimento. Não existe um cenário que o risco seja zero. Talvez o maior risco seja não tomar riscos. Mas a questão é, não se pode confundir ousadia e capacidade de assumir riscos com agir de forma precipitada, despreparada. Então vamos fazer primeiro uma reflexão sobre, primeiro, assumir riscos e correr riscos. Assumir riscos significa, primeiramente, identificar e conhecer os riscos, seus possíveis impactos e considerar a sua capacidade e preparação para enfrentá-los. Você só consegue diminuir o risco se buscar informação para tomar decisão, buscar novas alternativas, se aprofundar mais, de modo que se tenha mais opções para a tomada de decisão. Há um processo de estudo, uma preparação e planejamento para lidar com as ameaças, com as dificuldades e os impactos que podem ser gerados pelos riscos identificados. Então, assumir riscos está mais relacionado à busca de informação e planejamento. Já correr riscos significa, então, agir sem ter as informações necessárias para poder avaliar e tomar as decisões sem o planejamento necessário. É como jogar dados e contar com a sorte. Correr riscos está mais relacionado a uma postura emocional, enquanto que assumir riscos a uma postura racional. Assumir riscos está relacionado a uma postura responsável, consciente, de buscar decisões com mais segurança, baseado na busca de informações, análise e planejamento. Quem escolhe correr riscos geralmente está preparado apenas para o acerto, não está preparado para o erro. A decisão está mais vinculada em acreditar na sorte do que se basear no mínimo de análise e planejamento. Obviamente também não é garantia de que se você tem um planejamento você vai ter sucesso. Mas, acontecendo o fracasso, você tem condições, tendo o planejamento, de responder melhor e superar as dificuldades. Correr riscos na atividade de incorporação, trazendo para a nossa realidade em relação ao nosso curso. Quais seriam os riscos relacionados à incorporação e construção na parte de correr riscos? Quando é que você está correndo riscos e não está assumindo riscos? Quando você se apressa em fechar um terreno sem fazer antes uma análise de viabilidade, um estudo de restrições ambientais, em estudar o potencial construtivo do terreno. Quando você define o produto que já será executado, sem fazer nenhum tipo de estudo ou consulta de mercado, para saber as preferências da demanda por esse produto, correndo um grande risco de executar tudo e ter uma velocidade de venda muito lenta, ou gastar muito em buscar captar o cliente, em convencê-lo de que aquele produto naquela região seja adequado,
quando isso poderia ser evitado em customizar o produto por tipo de mercado em que o terreno se encontra. Iniciar as vendas sem o registro de incorporação, isso acontece muito, inclusive, risco de embargos, penalidades, assim como iniciar a construção sem alvará. Começar a construir, de certa forma, sem ter a garantia de um planejamento financeiro de como você vai iniciar, você vai construir e vai finalizar o processo de construção e incorporação. Fazer as operações sem um registro financeiro e contábil. Vender muitos imóveis, é claro, surge o cliente, tem um interesse, então você não tem uma análise de crédito, não tem um sistema de análise de crédito nem de cobrança, provocando que depois muitos distratos venham a acontecer, que a inadimplência seja muito elevada durante o período em que o cliente faça a amortização da poupança. A questão é evitar contar com a sorte, e sim com planejamento, com preparação e um plano de contingência com os riscos que foram identificados. A questão é assumir riscos e não correr riscos. Então, essa foi uma reflexão que a gente traz hoje na proposta de desenvolver conhecimento, desenvolvendo habilidade e uma visão associada à gestão e gerenciamento da incorporação e construção. Eu espero que tenha sido útil, então até a próxima aula.